primeiros resultados da produção animal no segundo trimestre deste ano apontam que, na comparação ao mesmo período do ano passado, o abate de bovinos cresceu 11%. Pode parecer pouco, mas é muito. 11%. O de frangos aumentou 4,7% e o de suínos, ao contrário, caiu 1,6%. Se a comparação for com o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março deste ano, o abate de bovinos aumentou ainda mais, 12,3%. O de frangos caiu 2,8% e o de suínos também em queda de 1,1%. João Pedro está aqui para comentar essa pesquisa que ainda não é a definitiva, são dados preliminares. João Pedro, tudo bem? Tudo bem. Quando você olha o número dos abates em bovinos, você vê claramente a questão do ciclo da pecuária. Nós estamos vivendo um momento em que o preço do bezerro caiu mais de R$1.000 por animal, se você pegar nos últimos 24 meses, e você vê o criador uma necessidade de fazer caixa, está vendendo as fêmeas. Você volta a ter um volume maior de novilhas sendo engordadas para serem comercializadas. Aquele período em que, de 2019 até o fim de 2021, até a metade de 2022, você tinha uma novilha que valia mais no campo do que no gancho. Hoje inverteu. Hoje o criador está colocando ela no gancho para poder fazer caixa. Então você olha o percentual, aqui não aparece, né? Nós comentávamos antes disso, não aparece a questão do percentual de fêmeas. Mas com certeza, no caso de gado fiscalizado, é mais de 52%, 54% serão fêmeas. Vamos dar uma olhada nos números, João Pedro? A tela vai mostrar para você o número de abate de bovinos abril, maio e junho deste ano. No total, segundo o IBGE, foram 8.250.000 bovinos, entre machos, fêmeas, novilhas. Se você comparar com o segundo trimestre do ano passado, 11% de alta. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, 12,3% de alta. Está aumentando a oferta. O peso da carcaça desses 8 milhões de bovinos, 2.143.000 toneladas. Também esse peso da carcaça aumentou nas duas comparações, 2022, no segundo semestre, e o segundo trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano. Aumento nas duas comparações, João Pedro. E aí a tempestade perfeita, você tem um aumento no abate, um aumento na produção de carne, e você também tem o seguinte, o mercado interno com dificuldades, a questão de economia titubeando, muitas famílias endividadas, a questão de renda salarial ainda estagnada. Então você tem um quadro meio complicado no mercado interno que leva 65% da carne brasileira produzida. E o nosso principal cliente, que é a China, também numa situação econômica, os números que estão aparecendo agora, você vê uma queda significativa nas exportações chinesas. A China é a fábrica do mundo. Você tem a grande parte, especialmente nessa área de tecnologia, você tem tudo, grande parte produzido na China. E como a China o mercado internacional está em uma certa recessão, ou pelo menos a economia muito patinando, caíram as exportações chinesas. E, consequentemente, cria um ambiente na China de o pessoal do chinês ter um pouco mais de cautela no consumo, etc. Então, o nosso principal cliente, uma situação econômica desfavorável, o mercado interno nosso e um aumento de produção, a famosa lei da oferta e procura. Ou seja, aumentamos a oferta e a procura não cresceu no mesmo patamar. Bom, antes de passar para suíno e frango e leite, eu vou pedir uma outra tela, que é a produção de carne estimada para 2023, a produção total. Você já viu que o número de abates aumentou 11% em um ano, e na comparação com o segundo trimestre, aliás, o primeiro trimestre deste ano, aumentou 12%. O IBGE projeta esses números para 2023. O Brasil deve produzir 9 milhões
de toneladas, aumento de 4,5% na comparação a 2022. Deve exportar menos do que no ano passado, 3,3%, beirando 3 milhões de toneladas. Deve importar muito pouco, 84 mil toneladas, vai importar um pouquinho mais de picanha, de contrafilé, carne premium. E tirando a importação, exportação, na conta vai sobrar a disponibilidade interna. Veja só o que nós teremos no Brasil este ano à disposição do brasileiro, 6 milhões 232 toneladas, ou seja, 8% a mais de carne bovina à disposição do consumidor, para fazer churrasco, para fazer hambúrguer, para fazer carne moída, para fazer kafta, para fazer croquete, o que você quiser, 6 milhões 232 mil toneladas. E se você considerar a população de 200 milhões de habitantes, um pouquinho mais do que isso, a disponibilidade de carne por habitante ao ano será de mais de 30 quilos por habitante este ano, 8%. Quer dizer, João Pedro, o Brasil, eu não sei a comparação agora com essa disponibilidade de outros países, mas é uma das maiores disponibilidades que nós temos no mundo, graças ao trabalho do pecuarista que não negou fogo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da pressão do frigorífico, ele está entregando carne. Está certo que ele está abatendo, você explicou muito bem. Antes ele deixava a fêmea na fazenda para fazer bezerro. Como o preço do bezerro não está compensando, então ele está colocando a fêmea para ser abatida, está compensando mais, até para que ele possa fazer o caixa e cumprir seus compromissos, né, financeiros, bancários e etc. e tal. Mas o pecuarista colocou mais carne no mercado. Se essa carne toda não é consumida, não é culpa do pecuarista. Eu creio que é o seguinte, o pecuarista fez o dever de casa, ou seja, ele acabou perdendo mais de 30% no valor da arroba dele, se compararmos a 12 meses atrás. Agora nesse momento, que começa a aparecer na distribuição, no varejo, essa diferença. Você hoje encontra realmente carne tipo capa de contrafilé, que é uma carne muito comum nessas grandes redes de varejistas, que tem aquela carne embalada a vácuo, a menos de R$20 o quilo. Então já começou a mudar, ou seja, está transferindo para o consumidor essa diferença, essa queda de preço da arroba. Se você somar carne bovina, 30, mais 50 quilos de oferta de carne de frango, 80, e mais 20 de suíno, nós estamos falando em 100 quilos habitante ano. Poucos países do mundo têm essa oferta, essa disponibilidade desse volume de carne à sua população. O Brasil está entre os maiores consumidores de carnes do mundo, né? E você tem uma outra carne que não aparece ainda nas estatísticas, porém está crescendo muito, é o peixe cultivado. E o Brasil tem um potencial fantástico nisso aí. Nós temos milhares de hectares de área alagada nas hidrelétricas. Agora, nos últimos anos, foi normatizado isso. E você tem duas coisas importantes. Você tem o clima, você tem gente capaz e você tem alimento, que é a mesma coisa que o frango e o suíno. Milho e farelo de soja. Vamos ver o que o Brasil abateu de suínos no segundo trimestre deste ano? A tela vai mostrar um dado preliminar, a pesquisa não foi concluída ainda, mas já temos uma tendência. Pode colocar, por favor? O total de abates do segundo trimestre deste ano, 14 milhões de cabeças de suínos. Nas comparações com o segundo trimestre do ano passado e o primeiro deste ano, queda, João. Queda parecida, pouco mais de 1%. E o peso da carcaça, já era de se esperar, diminuiu pouco, 0,3%, em relação ao segundo trimestre do ano passado e aumentou um pouquinho em relação ao primeiro trimestre deste ano, João Pedro. A suinocultura sofreu muito no primeiro semestre do ano passado, 2022. Você tinha um preço do milho, em algumas regiões, R$ 80, R$ 90 a saca. Você tinha a farelo de soja acima de R$ 3.000 a tonelada.
E esses dois produtos é 70% do custo do suíno. Então, o produtor acabou não conseguindo repassar esse aumento de custo. Nós mostramos matérias no ano passado que muitas vezes o suinocultor trabalhou com prejuízo, com 200, 300. Então ele mandou muita fêmea para o abate. O frango e o suíno é um ciclo muito rápido. Você consegue, num ano, mais de 30 animais com uma fêmea. Você tem uma capacidade. Então, hoje, se o mercado reagir e as exportações continuarem reagindo, possivelmente nos próximos trimestres esses números passarão a ser positivos. Legal. Vamos mostrar um pouco mais da pesquisa trimestral do IBGE, os números agora dos abates de frango no Brasil no segundo trimestre. Depois a gente mostra a aquisição de leite e também a produção de ovos. No segundo trimestre, 1,550 bilhão de cabeças de frangos. Aumentou 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado, mas caiu 2,8% na comparação ao primeiro trimestre deste ano. O peso da carcaça aumentou 7% na comparação anual e caiu 2% na comparação trimestral. Vamos ver a produção de ovos agora, depois a gente acompanha o leite. Produção de ovos no segundo trimestre. Vamos mudar a tela. A tela dos ovos. Isso, ovo de galinha. Segundo trimestre, 1 bilhão de dúzias, João Pedro, e alta nas comparações anual e trimestral, 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado e quase 2% em relação ao primeiro trimestre deste ano. 1 bilhão de dúzias tem aumentado. O brasileiro está consumindo mais ovos, João Pedro. E antes de você comentar, para fechar, a produção de leite, o leite adquirido, vamos colocar o leite cru. Esse é o leite cru adquirido, está aí na sua tela, também um dado parcial, divulgado hoje pelo IBGE. 5 bilhões 750 milhões de litros. Esse número da aquisição de leite pela indústria laticínia, quase 4% de aumento anual e 2,8% na comparação trimestral, João Pedro. Quando bom, começar por frango. A questão do frango é isso, você tem as exportações tão boas, nós estamos batendo recorde de exportação, o Brasil deve chegar a 5 milhões e meio 5 milhões e 200 mil toneladas de carne de aves vendida, graças à questão sanitária. O Brasil não teve nenhum problema de gripe aviária em criações profissionais, ou seja, e também a questão de que o mundo a nossa carne tem qualidade, tem condições de disputar esse mercado. A questão dos ovos é a fonte proteica mais barata que tem, não tenha dúvida. A dona de casa chega no supermercado e vê ovo a R$12, a dúzia, a R$11. Ela olha assim, olha, dá para fazer 2 dias de mistura lá em casa, ela leva o ovo. Então essa é a vantagem. E o frango também, hoje o frango está com um preço muito baixo. As carnes de aves no supermercado, se compra coxa sobre coxa por R$8, R$7,50. Então se criou no passado, os caras falavam que, no passado muito remoto, né, vamos falar assim, o brasileiro pobre comia frango quando um dos dois estava doente, ou frango ou pobre. Hoje não, hoje o frango 50 quilos por habitante ano. É essa turma que trabalha com isso, associados ao agricultor que produz soja e milho, você tem no Brasil uma oferta fantástica de carne de frango e também para exportação. Nós estamos longe hoje do primeiro lugar nas exportações mundiais com carne de frango nossa, brasileira.